Bom, há alguns dias tivemos uma situação em que um pai, gente, presta muita atenção, beijou uma filha de 6 anos de idade. Sabemos que há reflexos futuros em relação a essa situação, né? Não é muito legal esse tipo de comportamento, mas para falar sobre isso, estamos recebendo aqui a psicóloga Simone Miller. Primeiramente, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal da Litorânea. Bom dia, é um grande prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você também. Nesse momento, 31 graus aqui em Guaratuba. Bom, quando ocorre esse tipo de situação, doutora, de abuso sexual por parte de alguém mais próximo da família, né? A gente se preocupa com isso, né? Porque a criança, a gente não sabe como é que vai ser a formação dela, o que isso pode afetar no futuro. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar para nós essa situação. Tá certo? Tá errado? Esse pai que fez esse tipo de carinho na criança fez errado? Como é que podemos pensar sobre isso, doutora? Bom, falar sobre abuso sexual é sempre um assunto muito pesado, né? E quando nós falamos em relações, né, principalmente de relações de intimidade entre pai e filha, entre mãe e filho, os limites às vezes eles são muito tênues, né? Existe uma separação muito difícil de você dizer que pode ir até aqui e não pode ir até ali, né? Certo. Então, nós precisamos entender assim que uma criança, ela tem fases no desenvolvimento dela onde ela tem limites, né? E a infância, ela é um período onde a criança ela precisa brincar, aprender, ter a proteção dos pais, né? E às vezes carinhos que são um pouco mais íntimos nesse sentido, certo, podem confundir. Nesse caso, né, houve uma violência um pouco maior, né, digamos assim, nesse caso que aconteceu essa semana em Guaratuba. Então, houve um abuso mesmo, né? Mas acho que esse assunto já deixa essa abertura para a gente dar essa informação para os pais, né? De que tem que existir um limite entre carinho e o abuso. Certo. Então, um beijo numa criança de 6 anos, né? Ele pode ser de uma forma carinhosa, mas ele também pode ultrapassar essa linha e chegar num ponto onde a criança confunda, né? Ou que seja algo mais sexualizado do que carinhoso. Mas, doutora, então vamos reverter a situação. Eu vejo muito também mães, né, beijando o seu filho também, ou a filha, geralmente o filho ou a filha, também como se comportou esse pai aí. E aí, como é que fica daí? No caso desse pai especificamente, não foi um beijo carinhoso, né? Inclusive houve outros tipos de abuso nessa situação, né? Inclusive de mãos nos órgãos, enfim. Então foi uma situação de abuso mais caracterizada, tanto que ele, né, o Conselho Tutelar hoje está acompanhando, ele foi preso, né? Então existiu uma situação que vai além do carinho. Então você pegar uma criança no colo, você fazer carinho, você, né, os pais dão banho, enfim, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Desde que esse toque, né, de que esse beijo, ele tenha essa conotação do carinho mesmo, né? E que os pais sempre expliquem para uma criança o que vai além daquilo, né? Então, receber um carinho, um abraço, um beijo, não tem problema nenhum, né? Mas isso sendo sexualizado ou passando do limite, né? Beijar na boca, por exemplo, de uma criança, não tem porquê. Né? Não tem, é uma intimidade um pouco maior que pode ser confundida, né? Então é importante dar para a criança também esse limite a partir do momento que ela entenda, né, do que é correto, do que pode, mesmo com o pai, com uma mãe, ou com um estranho, com um vizinho, né? Então até onde ela pode deixar que esse carinho aconteça. Tem várias maneiras de você dar um carinho para um filho. Eu acredito, como a doutora falou, esse tipo de carinho não existe, né? Mas enfim. Bom, a senhora tem algum caso assim impactante que possa nos relatar a respeito disso? Você já acompanhou algum caso desse? Já tratou? Já tentou resolver uma situação talvez parecida com essa ou não? Sim, né? No município nós temos na Secretaria de Saúde o Núcleo de Prevenção às Violências, né? Então, ocorrem recorrentemente, assim, casos de abuso sexual de crianças, de molestamento, né, que nós acompanhamos aqui, encaminhamos para a rede de proteção do município, né, para o Conselho Tutelar, para o CREAS, muitas vezes precisa de avaliações no ML,
Então, tanto de pessoas íntimas da criança, como de pessoas um pouco mais desconhecidas, às vezes um vizinho, uma visita, que é recebida em casa, né? Mas, infelizmente, no município nós temos casos recorrentes, tanto de molestamento quanto de abuso consumado. É complicado isso, né? A gente entrar num detalhe desse para falar sobre uma situação como essa, doutora, a gente fica triste. É lamentável, né? Mas enfim, isso acontece aí. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, doutora. Qual que é o significado hoje, né? O que a senhora tem para me falar sobre o Janeiro Branco aí? Vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. Eu acho que mudando, né? Mudando de assunto. O Janeiro Branco, ele vem como uma forma de nós pensarmos sobre uma página em branco, né? Então, certo. Ele vem com essa alusão de um ano novo, né? Então, normalmente nós funcionamos com muitos rituais, né? Então, os rituais, eles são importantes. E o início de um ano, né, por mais que seja um dia após o outro, ele traz um pouco dessa sensação de que a gente pode fazer novos planejamentos, que a gente pode pensar em novas possibilidades, né, novas ações que a gente imagina para a nossa vida. Então, ele vem com essa proposta da gente pensar sobre a saúde mental, assim como tem outros meses, né, durante o ano que a gente, né, fala sobre o Outubro Rosa, fala sobre o câncer de mama, né? Então, são algumas temáticas da saúde que são importantes para a gente poder pensar sobre aquele assunto, não só no decorrer do ano, mas naquele mês especificamente. Então, o Janeiro Branco, ele vem com essa proposta de ser essa página em branco, né? Então, como eu estou começando o meu ano? Que tipo de planejamento eu tenho para a minha vida? O que eu consegui fazer no ano que se passou e o que eu não consegui fazer? Que metas eu posso querer determinar para esse novo ano, né? Então, é um mês para a gente pensar nessa saúde mental. Das coisas que eu consegui alcançar, das coisas que eu desejo alcançar, o que eu estou fazendo para isso, né? Que tempo eu me dou também para eu conseguir pensar na minha saúde, né, num exercício físico, numa alimentação, né, no que eu estou colocando o meu foco de atenção. Então é um momento para a gente tentar pensar nessas questões. Muito bem, você que está acompanhando aí o Jornal da Litorânea, pode compartilhar, que o assunto hoje é muito importante. Gostaria que o meu amigo Daniel daqui a pouquinho vai falar sobre o futebol, vai falar sobre o Palmeiras também daqui a pouquinho. Mas estamos hoje debatendo um assunto muito importante para você que está em casa agora, né? Com a psicóloga aqui, e ela vai conversar com a gente, está passando algumas situações que eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa. Bom, temos verificado, doutor, aqui alguns esportistas têm também se afastado de algumas atividades, né? Para tratar da saúde mental. Vamos falar aí desse atleta surfista, né, que é o Medina aí, que é um ganhador no esporte dele como surfista, participou de Olimpíadas, tudo, e hoje esse surfista está com um problema mental. Será que isso aí é uma doença para o futuro, doutora? Ou é uma doença que as pessoas às vezes têm que... muitos não acreditam, como a depressão, né? Mas então existe essa tal de doença mental também? Com certeza, né? E quando a gente fala em atletas, né? Como você está citando, né, o Medina, assim isso, como... Gabriel Medina, né? Isso, como outras, né? Nós tivemos exemplos agora nas Olimpíadas também. A gente está falando de atletas de alto rendimento, né? Sim. Então, são atletas que são intensamente cobrados e muitas vezes eles iniciam a vida do esporte muito, muito novos, muito pequenos, né? Ainda quanto crianças. E ainda, né, fazendo uma ponte quando a gente estava falando sobre a saúde mental da criança, né, da infância. Então, quando essa criança ela já é desde muito nova cobrada sobre alguns rendimentos, sobre algumas o ganhar, né, o competir, a extrema carga muitas vezes que os atletas têm de treinamento, quando isso não é acompanhado com um treinamento mental também, não só físico, ele pode apresentar no futuro dificuldade em lidar com algumas situações, principalmente as situações de cobranças próprias, né, internas, porque hoje nós temos talvez um problema, né, que é a grande mídia, né, então as redes sociais, né, o julgamento das pessoas que chega muito rápido em todas as partes do mundo. Então qualquer erro que o atleta pode ter, né, que ele pode desenvolver ali durante a sua vida é amplamente divulgado, né, e muitas vezes ele é muito julgado por isso, né, então a gente precisa entender que atletas não são máquinas, né? São seres humanos. Então, que ele também tem emoções, também tem problemas familiares, também tem problemas emocionais, também tem problemas, às vezes, de relacionamentos, né?
E isso interfere certamente na carreira e no desrendimento dele. A criança também, a gente vai voltar um pouquinho no primeiro assunto, e agora também falando sobre a doença mental. A criança, às vezes, quando ela tem assim, como criança, ela tem sido criada de uma forma diferente, vendo o pai, a mãe em atitudes assim, a criança também leva para o futuro isso. No caso, ela foi abusada sexualmente por uma pessoa tão próxima, isso lá no futuro, lá na frente, ela vai ter esse problema também, doutora? Existem muitos mitos a esse respeito, né? Principalmente em relação à causa-consequência, né? Então, nem sempre porque eu tive um problema, ou tive uma criação que foi problemática, ou porque eu tive uma relação complicada com meus pais, ou tive uma situação de abuso, que eu vou me desenvolver como um ser humano problemático, um ser humano com dificuldades, né? É claro que situações muito extremas, né, como a gente citou anteriormente do abuso, podem ocasionar, né, e o que é relativamente comum, em transtornos de depressão, de ansiedade, em transtornos de estresse pós-traumáticos, né? Mas não necessariamente em repetições ou em pessoas que se tornam pessoas problemáticas, né? Então, existe sim a questão da criação, mas existe principalmente os recursos próprios, né? Então, se essa criança consegue, né, superar, o adolescente consegue superar, consegue encontrar recursos próprios para lidar com aquela situação, ele, né, não necessariamente vai ter algum problema no futuro. Que às vezes talvez a criança, naquele momento lá que aconteceu a situação, ela vai usar como exemplo depois de adulta para não ter isso na vida dela, que não vem afetar. Então é muita questão psicológica também, aí vem essa questão mental, né? Nessa situação aí do Medina, a senhora acha que ele, talvez, quando ele era muito pequeno, ele foi muito cobrado para chegar até esse estágio que ele está hoje como o maior surfista do Brasil, que representa a nação brasileira? Você acha que o motivo dele ser cobrado, ter uma mãe separada, ter um padrasto que depois separou de volta, não aceitando o relacionamento dele com a atual esposa, então isso também afetou para ele ficar agora, depois mais velho, doente mental, doutora? Eu não sei necessariamente desse caso, né? Sim. Não sei da história dele, mas não necessariamente, né? Certo. Então, ele pode ter encontrado recursos para lidar com todas essas situações da vida dele, né? E ter tido no esporte um grande rendimento também, né? Sem que isso tenha atrapalhado toda a carreira dele, todos os planejamentos de vida. E hoje, né? Pode ter ocorrido uma situação, pode ter ser um reflexo, né? É muito, muito difícil de avaliar uma situação específica sem estar entendendo a história um pouco mais a fundo, um pouco mais profundamente, né? Então, a gente, como eu falei, esse mito da causa-consequência, né? Então, às vezes, de achar que uma situação vai desencadear a outra em todas as pessoas de uma maneira igual. E muito não bem, muito bem. Agora são 12 horas e 14 minutos. Bom, em caso de doenças, né? Como hoje estamos vivendo o Covid, isso influencia, isso aí também afeta a pessoa, isso aí pode trazer gravidade nesse caso, para o futuro também da pessoa que talvez pegou Covid e se recuperou e teve um tempo aí de sofrimento. Isso também, a mente dele começa a ser perturbada, ele pode levar isso a uma depressão, ele pode ter esse problema também ou não? Toda situação extrema, né, seja ela por uma doença grave, como nesse caso muitas pessoas desenvolveram com o Covid, ou com outras doenças, enfim, um câncer, né, ou doenças mais invasivas, digamos assim, que provocam uma grande mudança na vida da pessoa, pode ocasionar, né, transtorno de ansiedade. É um dos transtornos mais comuns, dos sintomas mais comuns que a gente identifica. Então, né, falando ainda sobre essa questão do você pensar em como você está lidando com a sua vida, né, que recursos você tem, isso vai fazer com que você também consiga superar mais facilmente problemas que podem surgir de uma forma avassaladora. Valorizar mais a vida, né? Valorizar a vida, conseguir se compreender, se conhecer, né? Saber do que você gosta, saber como você age em situações, como é que está a sua rotina, ter um autoconhecimento, olhar para dentro de si e entender como que você lida com as situações no teu dia a dia, né? Focar nas situações do dia a dia, porque a ansiedade ela tem muito a ver com o medo do futuro. Então, quando você se depara com uma doença, com uma pandemia ou com situações, né,
desastres, como a gente tem visto também em alguns lugares, isso faz com que você tenha esse olhar para o futuro, esse medo do futuro, do que vai acontecer, do que pode acontecer com você. Então, o concentrar no momento presente, trazer esse olhar para o momento presente, para aquilo que você está vivendo hoje, tentando resolver o problema de hoje, tentando entender o que tem ao teu redor, né? Concentrando na tua respiração, na tua rotina. Isso pode fazer com que você se traga mais para o presente e resolva o problema que você tem agora, no aqui e agora, né? Sem se preocupar tanto com o amanhã e aí evitando, né, problemas de saúde mental mais graves. Muito bem. Bom, quando se trata de criança também nessa situação, onde a criança tem uma família às vezes com muitos problemas, né? Isso também pode afetar na escola, ela pode ter aí esse tipo de situação também na criação dela, doutora? A escola é um reflexo, né? E é um espaço muito importante para o desenvolvimento da criança e até mesmo como uma rede protetora, né? Sim. Então, um problema que pode ser visualizado ou identificado na escola é muito importante para a criança, porque é um espaço onde ela se sente segura normalmente, né? Onde ela encontra pessoas da confiança dela. Então, ter esse olhar, né? E talvez dar essa abertura para que a criança nesse espaço consiga falar sobre o que ela está vivenciando dentro de casa é muito importante. Mas não necessariamente, né? Que problemas que ela possa viver em casa vão refletir no comportamento dela na escola. Às vezes, nem todo comportamento é desestruturado, ele pode ser refletido até mesmo como uma criança mais isolada, uma criança mais quieta, né? Uma criança que não causa problema. Então, essa é a criança que dificilmente a gente consegue identificar que tem algum problema anterior, né? Ou que tem algum problema de estrutura familiar. E a criança, normalmente, ela é tão inocente que ela, através da maneira dela se comportar, doutora, na maneira dela falar, naquele momento que ela também está triste, sabendo que é uma criança alegre, a gente já percebe, a mãe, o pai, já percebe, até mesmo na escola, a professora percebe que a criança, às vezes, ela quer falar alguma coisa e tá com vergonha, está inibida, e às vezes até o desenvolvimento dela na escola não é aquilo que a professora sempre observou, né? Então já é um problema que já está acontecendo. E aí é a hora da educadora entrar no assunto, né, doutora? Acho que é mais ou menos por aí, né? É observação, né? Porque uma criança, ela não muda de comportamento repentinamente por nada, né? Então, uma criança que sempre se comportou de uma certa maneira e, de repente, ou se torna mais agressiva, ou se torna mais quieta, ou se torna mais triste, né? Ou se torna mais falante. É importante ter um olhar diferenciado sobre isso, né? Então, a mudança repentina de comportamento da criança, né? Tanto para um lado quanto para outro, pode estar refletindo, sim, em algo que esteja acontecendo no seu ambiente familiar ou até mesmo na relação da escola com os próprios amigos, com os colegas, né? Eu, na outra entrevista que a senhora esteve aqui falando mais ou menos sobre esse assunto, eu fiz a pergunta e novamente vou perguntar novamente para a senhora a respeito aí da mãe, do pai, né? Quando ele percebe que a criança está se comportando de uma maneira diferente, qual que é o momento da mãe, mais a mãe que sente ali o filho no dia a dia, o pai às vezes está na correria, qual que é o momento e qual que é a sua ideia dessa situação? Como que você poderia explicar para aquela pessoa que está assistindo, quando a mãe está com esse tipo de problema, qual que seria a solução? Talvez uma dica da senhora. Bom, uma dica é que a gente sempre tenha o olho bem aberto com uma criança, né? O cuidador, independente de ser mãe e pai, porque hoje isso muda muito, né? Às vezes as mães também trabalham fora, às vezes são os pais que ficam em casa cuidando da criança, às vezes um irmão mais velho ou uma avó, né? Que também é muito comum. É importante que observe a criança, né? Que não fique só no cuidado, né? Porque o cuidar, alimentar, dar banho é muito automático muitas vezes, rotina, né? Faz parte da rotina. Então, às vezes, sentar, desenhar com uma criança, perguntar se está tudo bem, perguntar se quer falar sobre alguma coisa, se tem alguma dúvida, né? Às vezes, incentivar essa criança a escrever, a fazer cartinhas, né? A fazer desenhos. São bons recursos que fazem com que a gente entre em contato, principalmente com crianças muito pequenas, né?
Então, a dica seria ter esse olhar um pouquinho diferenciado e perguntar. Né? Acho que a criança muitas vezes ela espera com que o cuidador, a pessoa que ela confia, tenha essa atenção do perguntar: como é que você tá? Como é que foi teu dia? Aconteceu alguma coisa diferente? Né? Você está sentindo alguma coisa diferente? Por que você está quieto? Né? Por que você está agitado assim? E ela fala, né? A criança fala. A criança fala, né? Mas nós temos um problema também hoje, doutora, que é as redes sociais. Hoje o mundo online, né? Então, hoje as crianças de 12 para frente, 13 anos, já tem seu celular, já tem suas redes sociais, e a criança é curiosa, né? E ela entra dentro aí das redes sociais. Nós temos hoje as redes sociais, às vezes, para o lado educativo, para o lado profissional de trabalho e também para o lado do lixo, vamos colocar assim, que tem muitas coisas aí nas redes sociais que não é legal para uma criança. E aí, o que a mãe deve se comportar como? Bom, como eu já falei aqui no momento anterior, que eu tive essa oportunidade, eu acho que é importante reforçar isso, que os pais eles têm responsabilidade sobre as crianças, né? Então, se um pai ele pode permitir que uma criança vá para a rua, ou que saia, ou com quem essa criança vai sair, né? Essa responsabilidade é do pai, né? E da mãe, enfim, né? Do cuidador. Se essa criança vai até a esquina ou vai até a casa de um vizinho, ele tem que ter o aval do pai e da mãe, assim como a rede social. Então, a rede social também é responsabilidade dos pais, né? Os pais precisam olhar, saber onde a criança tá entrando, saber com quem ela está conversando, dar esse aval, né? Do pode, do não pode, até aqui você pode ir, isso é proibido, isso eu vou bloquear. Ter a senha do celular da criança, né? Então, a rede social, o celular de uma criança... Tem que saber falar não, né? É um espaço privativo, né? Não tem uma privacidade ali, né? Então, enquanto ele ainda não tem responsabilidade sobre aquilo, a responsabilidade é dos pais. Então, a criança tem a sua intimidade, tem a sua privacidade, mas não é no celular e não é na rede social. Então, é responsabilidade dos pais, sim, estar olhando, estar monitorando, né? E saber até onde a criança pode ir nesse espaço, que é um espaço muito aberto. E aprender a dizer não para o filho. Tem que aprender a dizer não. Melhor agora que ele chore agora do que você chore mais tarde sofrendo por uma situação que às vezes... E explicar por que ou não, né? Não é um simples não. É não por quê, né? Não porque isso, porque existe esse risco, porque eu estou te protegendo dessa situação, porque... né? Então a criança ela precisa também dessa explicação e entender o porquê que existe essa proteção e o quão importante é essa proteção. E eu sei que tem muitas jovens, adolescentes, que falam para os pais que são caretas, que isso não existe, que não sei o que eu sei me cuidar, entendeu? Que às vezes o nosso exemplo para eles já passou. Mas enfim, ainda a mãe e o pai têm razão e tem que obedecer, sim senhor e sim senhora. Tem que obedecer os pais, com certeza, que depois é tarde, né, doutora? Cada família tem as suas regras e as suas formas de educação, né? Algumas são mais rígidas, outras mais tradicionais, outras um pouco mais abertas, né? E aí vai de cada estrutura, né? De cada estruturação. Mas independente de cada estrutura e de quão rígido seja essa criação por parte dos pais, há responsabilidade do que acontece com o filho deles. Muito bem. Eu tenho tantas perguntas para fazer para a senhora, mas eu sei que o nosso tempo de televisão é curto, tem muita coisa pela frente. Tenho certeza que a senhora vai voltar várias vezes. Fique à vontade para as considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço a presença aqui em nome do nosso jornalismo aqui, da TV Litorânea. Pode falar à vontade, que a senhora acha que deve colocar alguma coisa que eu não te perguntei que é interessante, por favor. Acho que são assuntos bastante abrangentes, né? Mas focando ainda na questão da saúde mental, do Janeiro Branco, aqui em nome da Secretaria de Saúde, né, gostaria de deixar meu agradecimento por mais essa oportunidade, né, mais uma vez de vir aqui e falar um pouquinho para a população sobre a importância de cuidar da sua própria saúde mental. Ainda existem muitos preconceitos, né, em relação a isso. Quando a gente fala em saúde mental, a gente já pensa em transtorno, já pensa em problema, já pensa em doença. E pensar na saúde mental, ela é principalmente uma forma de prevenção, né? Em você tentar transformar os seus dias mais felizes, transformar os seus planejamentos em atos mais alcançáveis, né? Então, pensar sobre o seu próprio conforto, pensar sobre o seu próprio autoconhecimento, entender como você se sente em relação à vida, é uma promoção de saúde mental e é extremamente importante. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Obrigada.